pessoal, tudo bem? Essa é a parte 2. A primeira parte foi gravada no dia anterior. E como eu tava falando na parte 1, nem todos os leis dos países são perfeitas que nem nos Emirados Árabes. E o jogo Amor Doce ou Agridoce, traduzindo para vocês em português, o título, já trazendo em português aqui, eu acho muito desrespeitoso a fala do primeiro episódio e do primeiro reboot do Castiel com as mulheres. E principalmente na primeira versão, o Castiel não tem filtro. Ele já humilhou idosos na primeira versão de Amor Doce. Só que depois foi ficando canônico até chegar nos dias de hoje. Não canônico estilo romance, estilo de sensibilizar mais as atitudes dos personagens e fazendo ele ficar meio family friend, sabe? Fazendo ele ficar mais coerente com certas frases que ele diz. O Castiel ele é bad boy, mas na primeira versão o Castiel ele é muito sem ideia. E ele não tem filtro que fala e fala na lata e ele não pensa antes de falar e ele humilha tudo e todos. Igual o Castiel, ele é muito sem filtro na primeira versão. E nessa primeira versão, o Castiel, ele humilha todos igualmente, zoa todos igualmente, crianças, idosos, mulheres, deficientes. O Castiel, na primeira versão, ele é chamado de bad boy anticristo. Eu me lembro que Amor Doce, na primeira versão, estava escrita na jaqueta dele. Não sei se vocês repararam que o Castiel, ele faz uma simbologia, tipo se fosse o símbolo do olho que tudo vê e escrito: as visões não existem, mas previsões acontecem. E o Castiel falava que essa jaqueta, no primeiro reboot ou reboot, é a jaqueta da sorte dele. E o Dante, ele não gostava dessa jaqueta do Castiel. O Dante é tipo considerado um playboyzinho com estilo dark, ou o estilo que o Castiel usa recentemente. Como foi a mudança do personagem Castiel para passar em todos os países? Castiel, ele é muito sem filtro na primeira versão. E nessa primeira versão, o Castiel, ele humilha todos igualmente, zoa todos igualmente, crianças, idosos, mulheres, deficientes. O Castiel, na primeira versão, ele é chamado de bad boy anticristo. Eu me lembro que Amor Doce, na primeira versão, estava escrita na jaqueta dele. Não sei se vocês repararam que o Castiel, ele faz uma simbologia, tipo se fosse o símbolo do olho que tudo vê e escrito:
As visões não existem, mas previsões acontecem. E o Castiel falava que essa jaqueta, no primeiro reboot, é a jaqueta da sorte dele. E o Dante, ele não gostava dessa jaqueta do Castiel. O Dante é tipo considerado um playboyzinho com estilo dark, ou o estilo que o Castiel usa recentemente. Como foi a mudança do personagem Castiel para passar em todos os países? Castiel, ele é muito sem filtro na primeira versão. E nessa primeira versão, o Castiel, ele humilha todos igualmente, zoa todos igualmente, crianças, idosos, mulheres, deficientes. O Castiel, na primeira versão, ele é chamado de Bad Boy Anticristo. Eu me lembro que Amor Doce, na primeira versão, estava escrita na jaqueta dele. Não sei se vocês repararam que o Castiel, ele faz uma simbologia, tipo se fosse o símbolo do olho que tudo vê, e escrito: as visões não existem, mas previsões acontecem. E o Castiel falava que essa jaqueta, no primeiro reboot, é a jaqueta da sorte dele. E o Dante, ele não gostava dessa jaqueta do Castiel. O Dante é tipo considerado um playboyzinho com estilo dark, ou o estilo que o Castiel usa recentemente. Como foi a mudança do personagem Castiel para passar em todos os países? Pessoal, tudo bem? Essa é a parte 2. A primeira parte foi gravada no dia anterior. E como eu tava falando na parte 1, nem todos os leis dos países são perfeitas, que nem nos Emirados Árabes. E o jogo Amor Doce ou Agridoce, traduzindo para vocês em português, o título, já trazendo em português aqui, eu acho muito desrespeitoso a fala do primeiro episódio e do primeiro reboot do Castiel com as mulheres. E principalmente na primeira versão, o Castiel não tem filtro. Ele já humilhou idosos na primeira versão de Amor Doce. Só que depois foi ficando canônico até chegar nos dias de hoje. Não canônico estilo romance, estilo de sensibilizar mais as atitudes dos personagens e fazendo ele ficar meio family friend, sabe? Fazendo ele ficar mais coerente com certas frases que ele diz. O Castiel, ele é bad boy, mas na primeira versão, o Castiel, ele é muito sem ideia. E ele não tem filtro, que fala e fala na lata, e ele não pensa antes de falar, e ele humilha tudo e todos. Igual a mudança do Castiel foi muito notória.
E o Dante, ele é um playboyzinho dark, que nem os estilos do Castiel usa nessa versão. Só que a mudança do Castiel de vestimentas para mais leves, e também porque certos países não podem certos tipos de frase em camiseta que já é montado ou considerado ilegal e vai preso. Ou estado, se você vai viajar, você tem que cumprir a lei, principalmente se você vai em outro país. E a mudança do Castiel foi muito notória porque tinha crianças assistindo. Amor doce ou agridoce não foi feito para criança assistir, porque na época estava na faixa etária entre 16 a 17 anos de idade, ou 13 a 17, a faixa etária. Essa série foi pensada mais nos adolescentes, não foi pensada num público infantil, um público juvenil. 39 a 45% é crianças assistindo no horário da tarde achando que é desenho. Aí então os diretores da direção do jogo decidiu mudar, decidiu colocar algumas coisas mais leves porque percebeu que crianças também estavam assistindo. Não só adolescentes ou jovens. Então, os diretores decidiu diminuir as falas, mas a mudança do Castiel foi muito notória. E o Dante, ele é um playboyzinho dark, que nem os estilos do Castiel usa nessa versão. Só que a mudança do Castiel de vestimentas para mais leves, e também porque certos países não podem certos tipos de frase em camiseta que já é montado ou considerado ilegal e vai preso. Ou estado, se você vai viajar, você tem que cumprir a lei, principalmente se você vai em outro país. E a mudança do Castiel foi muito notória porque tinha crianças assistindo. Amor doce ou agridoce não foi feito para criança assistir, porque na época estava na faixa etária entre 16 a 17 anos de idade, ou 13 a 17, a faixa etária. Essa série foi pensada mais nos adolescentes, não foi pensada num público infantil, um público juvenil. 39 a 45% é crianças assistindo no horário da tarde achando que é desenho. Aí então os diretores da direção do jogo decidiu mudar, decidiu colocar algumas coisas mais leves porque percebeu que crianças também estavam assistindo. Não só adolescentes ou jovens. Então, os diretores decidiu diminuir as falas mais